a esse corpo, a essa vida, a esse mundo. Então, começando então por lá. Retornamos. Nós temos que, então, assim, para ir entendendo, nós temos que ter convicção na reencarnação. Que nós não morremos. Nós somos criaturas criadas por Deus e somos imortais. Então, o que acontece? Que morre esse corpo, que a gente deixa ele por alguma circunstância, idade, acidente, doenças, né? E é natural também que a gente tem dificuldade ainda, né, de compreender esse fato da morte, que ninguém quer morrer. Morrer o corpo, mas nós, espíritos, almas criadas por Deus, que somos imortais, nós não morremos. Então Jesus já falava, né, da pluralidade dos mundos, há muitas moradas na casa do Pai, para a gente entender, poxa, tá, mas e essas moradas? Quem é que habita essas moradas? Os judeus já falavam da reencarnação, e já acreditam, eles tinham convicção na reencarnação, só com outro nome, né? Que seria a ressurreição. A ressurreição a gente sabe que é impossível, que não acontece. Que seria a ressurreição, nós voltar nesse mesmo corpo, isso é impossível, né? A própria ciência já mostra e não é. Então, mas nós vamos reencarnar, retornar a um corpo físico, né? Através da concepção, e aí nós retornamos. Então nós reencarnamos, certo? Isso a doutrina espírita, Kardec nos mostra, reencarnamos. Queremos ou não, vamos ter que reencarnar. E essa questão da reencarnação, né, ela é bem interessante, porque a espiritualidade nos diz assim, ó, que da população hoje da Terra, do planeta Terra, mas do Brasil, 75% não vão reencarnar mais aqui. Nós vamos lá para essas moradas mais atrasadas do que a Terra, né? E os outros 25%, ou nós vamos para moradas melhor, mas a espiritualidade diz que nós vamos ter que voltar aqui. Aqueles que não destroem, que não estão destruindo o planeta, que estão fazendo bem, nós vamos ter que voltar aqui. Por quê? Porque é aqui que nós temos que progredir, é aqui que nós temos que avançar no nosso progresso espiritual, tá? Então, a reencarnação não se discute, ela existe. Mas, veja só que desde lá, do tempo de Jesus, Moisés, há 3.500 anos antes de Cristo, há 10.000 anos antes de Cristo, e assim por lá vai. Já nós estávamos por aqui. Agora vocês imaginam, como é que está o nosso planeta Terra hoje? O que nós estamos vendo? Né? O que nós estamos fazendo? E o que nós somos? Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar sendo a mesma pessoa que somos. A gente se ilude, né? Ah, morreu, graças a Deus, coitado que estava sofrendo, vai ficar bem. Gente, não é assim. Nós vamos continuar sendo as mesmas criaturas, com as mesmas imperfeição, nossas vontades, nossos desejos, nossas raivas, nossos ódios, nossos amores. Nós vamos continuar as mesmas pessoas. Então, olha só. O que eu estou fazendo hoje? O que eu vou levar comigo? O que eu fiz ontem? Esse ontem, lá no princípio. Quantos mil anos nós fomos criados? Quantos mil anos eu tenho? Pegar, por exemplo, a Eva. Quantos mil anos? Será que é 100 anos? Não. Nós somos, espíritos muito velhos, que vivemos nesse processo evolutivo. Por que a gente diz que nós somos espíritos muito velhos? Vamos imaginar assim, olha a dificuldade que nós temos de fazer a mudança da nossa reforma íntima, não é verdade? Eu sou assim, para que eu vou mudar? Eu vou na casa espírita, me diz que eu tenho que mudar, mas para quê? Esse quadro está aqui, tá?
Vamos chegar aqui na reunião de diretoria, a Eva vai trazer para o pessoal daqui, vamos tirar esse quadro, vamos botar ali. Não, esse quadro está aqui há 20 anos, para que mexer com ele? Ou qualquer outro objeto, lá em casa, qualquer objeto, a gente vai tratar com a mulher, vamos tirar isso daqui. Não, isso aí está tão bem assim. Imagina, nós temos dificuldade nesse entendimento de fazer as mudanças de dentro de casa. Imagina nós mudar. Mudar o que Jesus disse? Olha só, a gente começa a pensar. Mudar o que Jesus disse? Amarás o vosso inimigo. Mas por que eu tenho que amar o meu inimigo? Por que eu tenho que perdoar? Então a gente está vendo. Então, inimigos, o tema é os inimigos desencarnados. Nesse processo todo que nós vemos de reencarnação, hoje, nós já, olha só, quanto nós somos velhos, porque o processo é muito lento, a nossa mudança é muito lenta, é assim. Então, em todo esse processo, hoje, nós já sabemos distinguir o que é o bem do mal, mas a gente às vezes faz ainda as coisas erradas. Isso ainda é porque somos imperfeitos, mas nós distinguimos, certo? Hoje temos distinguido. Mas lá no nosso princípio, que Deus nos criou simples e ignorantes, que nós não tínhamos conhecimento nenhum. Então, quantas reencarnações nós tivemos? Quantos anos nós viemos reencarnando? Para melhorar. Hoje ainda temos no estágio que estamos. E vamos pegar, de hoje, os jovens, lembre-se daqui a 50 anos, qual foi a mudança que a gente realmente conseguiu fazer? Então é um processo muito lento essa mudança. Então, nessa nossa trajetória, nessa caminhada reencarnatória, nós deixamos muitos inimigos. Nós fizemos muitas coisas erradas. Nós matamos, nós roubamos, nós fizemos muita coisa errada. Nós espíritos, Hoje não. Por quê? Então a gente vem. Porque vocês querem ver, lá na Portal da Luz nós temos agora uma atividade que é assim, que a Eva chegou ruinzona lá, sabe? Ruinzona. A gente vai para o primeiro atendimento. Qual é o primeiro atendimento? Botar a Eva numa sala com 2 médios. E ali aqueles espíritos vão se comunicar. Aqueles espíritos estavam perturbando, sabe? E ali então a gente começa a conversar com eles. Essa semana a gente conversou com um, mas fazia pouco tempo que ele tinha desencarnado. Olha só, uma senhora com um bebê, chegou lá toda perturbada, a criança toda perturbada, a gente foi fazer esse atendimento. O bebê não, o bebê fica fora, mas ela foi, e aí os espíritos começaram a falar, tu te lembra, olha que tu me abandonou lá, com os filhos, tu foi embora, eu descobri agora onde tu tá nesse corpo, vai estar te escondendo, agora eu quero a vingança, eu quero me cobrar. Então, por que inimigos desencarnados? São aqueles que nós fizemos coisas erradas e que eles não conseguiram ainda aprender a amar, a perdoar. Então eles descobrem onde é que a gente vem e vão nos perturbar, vão nos desequilibrar, porque eles estão fazendo uma cobrança. Não deixa, entre parênteses, eles têm razão, não deixa, nem sempre. Porque, na verdade, eles estão cobrando alguma coisa que nós temos devendo. Se eu pedir um dinheiro para ela, de repente, talvez ela tenha aí uns 20 mil para me emprestar, não tenha? Aí eu prometo pagar, não apareço mais. Qual é o direito dela? É de procurar para cobrar. E isso a gente está falando coisas assim. Vocês já imaginaram, na época da Inquisição, o que a igreja fazia? Isso aí a doutrina espírita nos explica e está abertamente para a gente estudar e entender. A gente não está condenando ninguém. Mas o que eles faziam na Inquisição? A Eva tinha uma família, mas a coisa existia tanta. Gente, nós fizemos tanta coisa errada já, graças a Deus, a gente está melhorando, A igreja descobria que a Eva tinha outro princípio religioso, era bem assim, e por outras coisas,
Vamos lá, ó. Pegava, prendia a Eva lá nas masmorras, a família, o marido, deixava morrer ali. Matava. Iam lá, confiscavam os bens. A história da humanidade vocês podem estudar, né? Quem estuda sabe, né? Imagina eu ir lá na casa da Eva, pegar as famílias, os filhos, né? Colocar lá nas masmorras, deixar morrer, matar. Eram pessoas boas. Mas olha o ódio, a revolta que essas criaturas ficaram contra a Igreja Católica, contra aqueles que faziam isso aí. Vocês já imaginaram o sofrimento, a tortura que essas criaturas sofriam? Desencarnar, deixar o corpo com raiva, com ódio. E qual é o desejo deles? Vingança. Olha só, me fizeram, olha o que fizeram com a minha filha, olha o que fizeram com meus filhos. Pegaram meu dinheiro todo, meus bens todos. Essas criaturas criavam ódio. Divaldo Pereira Franco, tem muitos livros do Divaldo que são bons, mas eu li ultimamente agora Sexo e Obsessão. Quem puder ler, vocês vão ver. O que aconteceu ali? O que fizeram para o espírito se revoltar e depois vir atrás? Então, essas coisas são o que nós plantamos. Tem muitas coisas que nós plantamos, né? A cobrança vai vir. É a lei de ação e reação. Então, numa outra próxima encarnação, às vezes esses espíritos, como eles falam com a gente, eles levam anos e anos com ódio, com raiva, com desejo de vingança, até nos descobrir, tu tá aqui escondido no outro corpo. Eles então se comunicam lá nas reuniões através dos médios. Mas eu quero vingança, eu quero ódio, eu vou matar ela, eu vou matar o filho. Né? A Eva trabalha nessa área, também sabe mais ou menos, né? Eu vou matar, eu quero matar. E, gente, como é que a gente vai conseguir mostrar para essa criatura que ela tem que amar, que ela tem que perdoar? Difícil. Teve um até agora, salvo, que foram 3 que se manifestaram. A gente fala porque a gente trabalha nessa área. Gente, é uma área tão gostosa de trabalhar, porque a gente está atendendo essas criaturas doentes, essas criaturas assim com ódio. Olha, eu vou te dizer, é uma benção a gente trabalhar nessa área, para tentar encaminhar. Muitos a gente não consegue reverter a situação deles, porque o ódio é demais, eles não querem saber, eles querem vingança. Então a gente vai conduzir com a contenção, né? Na espiritualidade, eles vão para lá, vão ficar em tratamento por um período, tá? Outros com muita conversa, mostrando que a gente pega, vejam só, né? Que a gente pega na conversa, olha aqui, vamos voltar um pouquinho lá atrás. A gente conduz eles lá para 200, 300, 500... Não é eu, não pode que eu ter feito isso, viu? Quantos anos vocês vêm nesse ódio, nessa raiva um com o outro? Chegou a hora, vamos mudar. Claro, a gente conversa, uns aceitam, ótimo, a gente consegue encaminhar. Mas por quê? Porque nós plantamos. Por isso, então, nós falamos. No Evangelho, aqui tem vários capítulos que a gente vai ver, vai deixar os capítulos, porque o tempo é curto. Traz ali, né? Por exemplo, ali ele traz assim, né? Os inimigos desencarnados, que está aqui que nós estamos falando. Está no Evangelho, no capítulo 12, né? Aí no Evangelho, no capítulo 12, item 10, ele vai nos falar: amai os vossos inimigos. Então, não é só a gente falar só no capítulo 12 do inimigos encarnados. É todo esse processo para a gente entender que todos nós, nem todos, mas muitos de nós, quando a gente está meio perturbado, que as coisas não dão certo, muitas doenças, que as doenças às vezes também são natural, então a gente procura a casa espírita e vai descobrir que é inimigos desencarnados. E que eles descobrem onde a gente está, e aí a gente vai dizer, tá, mas é sempre culpa deles. Aí tem muita coisa que a gente tem, né? Eu acho que a casa espírita tem um grupo de estudo, né? Estude para entender todo esse mecanismo da nossa vida. Nós vamos entender o porquê de tudo isso aí, né? Eu posso ter inimigo desencarnado, mas eles podem não me achar, eles podem não me perturbar. Como é que eu vou fazer?
através da minha conduta, nossa conduta, nosso comportamento, do nosso pensamento. Porque eles vão descobrir onde é que a gente está através do nosso pensamento. Se eu, por alguma coisa, eu começo a dizer palavrão, né, que eu tenho ódio do meu chefe, de alguma coisa, sabe, esses pensamentos negativos, o que a gente vai atrair? Porque eles pensam nessa faixa vibratória, não é? Então, opa, é aqui que eu estou chegando. Então, a responsabilidade é nossa. Então, quando essas pessoas, no caso, procuram a casa espírita, que a gente faz essa assistência espiritual e orienta, depois do atendimento, olha aqui, ó, aqui tu tem o Evangelho, vai ler, vai estudar, para te entender. Tu tem que mudar. Aí tem uma coisa interessante também, né, que eles costumam dizer muito assim, mas não adianta tu me tirar lá da casa dela, porque amanhã ela está me chamando de novo. Como é que a gente chama esses espíritos? Pelo pensamento negativo, negatividade. Nós vamos vibrar naquela faixa vibratória. Então, veja então como é difícil quando a gente começa a falar, eu tenho que fazer essa mudança íntima. Poxa, eu tenho que mudar meus pensamentos. É difícil. Mas eu nunca mais vou pensar coisa errada. Não é assim. Por isso que eu disse, a gente tem que estudar, que é um longo processo, para a gente ter. Não tem melhor coisa que nos grupos de estudo, para a gente entender esse mecanismo, né? Se eu me esforçar, fazer as minhas orações, mudar a minha conduta de ser, de agir, de pensar, eu estou criando, né, uma áurea em torno de mim que às vezes não vão me atingir. Mas então eu tenho que ser santo? Não, nós vamos errar muito ainda, gente. Porque nós somos criaturas imperfeitas, não é? A gente não tem, às vezes, dificuldades. É difícil. Quem de nós não tem dificuldades de relacionamento com os nossos familiares, né? Tem. A gente sempre tem. É normal. Só que a gente tem que ir pensando e mudando aquilo ali, né? Nos esforçando para fazer essa transformação, para a gente criar, então, em torno de nós, vibrações positivas que vão nos ajudar, né? E cuidar muito do pensamento. O próprio Haroldo nos diz assim, ó, se eu ficar com raiva de alguma coisa, de uma pessoa, isso ainda é nosso ser humano. Tudo bem, por alguma coisa. Hoje, amanhã eu tenho que me libertar daquilo ali. Isso é normal. Agora, se eu ficar 2, 3 dias com raiva, aí eu já vou entrar, né, num estado de vibrações negativas. Aí às vezes, porque a gente, né, a gente que está acostumado a lidar com a espiritualidade, não é não são 2 espíritos, são muitos espíritos que a gente atrai às vezes, não é? Então a gente tem que ter cuidado. Além desses ditos nossos inimigos, né, desencarnados. Inimigo, são aquelas pessoas, né, que a gente causou muito dano, né? Esses que chegam, por exemplo, o marido traiu, teve outro lá que falou que ela tinha ido embora, matou ele, roubou todo o dinheiro. Gente, isso naquela época, para trás, era normal, acontecia demais. Né? Acontecia demais. E aí, então, nós ainda, criaturas com dificuldades de perfeição, temos sim sujeito a atrair esses nossos companheiros desencarnados. Agora, vamos saber lidar com eles. Não é? Vamos saber lidar com eles, é normal. São criaturas menos felizes, que nos procuram às vezes por raiva, por ódio, por débitos de coisas passadas. Mas peraí, vamos ajudar essa criatura. Ajudar como? Orando. Tentando. Como diz aqui o Evangelho, nesse capítulo, né? Amai os vossos inimigos. No outro capítulo ele fala, amai vós uns aos outros. E aí? Nós conseguimos, às vezes a gente não consegue desculpar que é uma coisa tão simples, imagina amar. Mas Jesus ensinou, está aqui no Evangelho, em todos esses capítulos, né? Vejam só então, vendo todo esse processo, Kardec, que para a gente entendendo também, né? Kardec fala assim, lá na pergunta 459, no Livro dos Espíritos, né? Kardec perguntou aos espíritos o seguinte,
Tá, mas é possível isso aí acontecer? Dos espíritos influenciar? Olha só a resposta dos espíritos para Kardec. Muito mais do que imagineis. Por ordinário são eles que vós nos conduzem. Poxa, mas como? Pela nossa conduta, pelo nosso... Aí se eu pensar no bem, opa, aí começa a mudar. Aí Emmanuel diz assim, ó, quanto mais o bem nós fizer, mais bem nós vamos estar. Porque nós vamos criar essa barreira em torno de nós, dessa proteção. Ah, eles vão vir? Vamos nos influenciar. Mas se a gente está amando, nós temos orando. Tá? Nós não oramos aqui pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Lá diz, é muito fácil eu orar para meus amigos, meus familiares que eu gosto. Nós temos que orar, tá? É por esses infelizes, esses que necessitam da nossa oração. Agora não está tendo essa guerra lá na Ucrânia? Poxa, para que isso? O que nós temos que fazer? Olha, eu digo que a maioria deseja o mal para o cara, né? Para aquele Vladimir Putin, né? Nós temos que orar para que é uma criatura doente. É um irmão nosso, né? Criado por Deus. E assim tantos outros. Eu tenho que amar, sim. Amar sempre, sempre. Perguntaram para Jesus, mestre, quando é que tu fica feliz? Olha, o que é felicidade para ti? Ele disse, a felicidade para mim é ver os outros felizes. E aí no Evangelho ainda fala, olha só então, como mexe no nosso sentimento, essas coisas, né? E Jesus fala assim, temos que fazer caridade, nós pensamos, vamos fazer, tá, ainda essa semana nós estávamos num grupo de estudo e entrou o assunto caridade, tá, mas e aí caridade? Eu dou roupa, eu dou alimento. Opa, para aí, meu irmão. Eu disse, isso não é caridade. Mas como? Eu digo, vou lá no Evangelho ver o que Jesus disse. Caridade é amar esses ali, ó, os nossos inimigos desencarnados, ou aquele, isso é caridade, porque isso vai mexer com o meu sentimento. Isso é caridade, e que é difícil de fazer. Então dar roupa, dar alimento não é bom? É ótimo, nós temos aqui para nos ajudar uns outros. Mas Jesus falou de caridade, é aquilo que mexe. Isso é ser solidário, distribuir roupa, alimento, nos momentos difíceis. Isso eu acho que todos nós temos que fazer. Mas Jesus não considera isso como caridade, porque é uma coisa muito fácil. Ali no Evangelho, para quem lê, para quem estuda, o Evangelho tem uma passagem muito linda, como todas, né? Que lá uma dama, né, sempre saía com uma carruagem, né, distribuir alimento. Vocês aqui todos sabem, ela sempre saía com a carruagem, distribuir alimento, ajudava um outro. E aí, um dia ela levou uma menina lá de 15, 16 anos, e a menina, mãe, me deixa isso aqui que eu quero dar. Para, filha, tu não vai dar. Isto não te pertence. Dá o que é teu. Vai lá, ajuda o que é teu. Isso aqui, quem está dando é a mamãe, porque é a mamãe que comprou, então não é teu. Só vai repassar, não tem mérito nenhum. Então, olha só coisas lindas atrás dos evangelhos, para a gente entendendo o que eu tenho que fazer para me libertar. E hoje, não é? Nós temos que fazer isso hoje. Imagina! Se eu deixar o inimigo e desencarnar, como é que vai ser lá na espiritualidade? Aí vai ficar muito mais fácil me perseguir, né? E além disso, para que nas próximas reencarnações, porque com certeza nós vamos retornar aqui, não é? Nós não vemos tão desequilibrados, tão perturbados, né? E a gente vê irmãos nossos aí em situações difíceis, e a gente não sabe por quê. São ação desses, e quando, se a gente não procurar socorro, eles agem mesmo. Eles causam muito sofrimento para as pessoas. Não só para aquele que está sofrendo, mas a gente tem que vai causar sofrimento para toda a família. E a família, quando vê um doente assim, uma pessoa nesse estado, também sofre, né? Aí a família toda vai adoecer. Queira ou não, vai adoecer. Porque a gente sai para o trabalho e fica pensando, volta, como é que eu vou fazer? Então veja o quanto é difícil a gente nos esforçar
para nos libertar desses irmãos. Mas não é tão difícil, né? Como Kardec diz. Basta tu mudar a tua conduta de ser, de agir, de pensar, né? Refletir, fazer as tuas orações de noite, quando a gente vai dormir. É muito importante, né? Fazer sim, conversar com Jesus, para ir ajudando esses irmãos nossos, inimigos, que a gente traz, né? E todos, quase que todos, nós trouxemos. Recentemente, uma atividade lá na Casa Espírita, porque lá a gente tem essa atividade, a gente faz esse atendimento também para os trabalhadores. Vou falar de mim. Um dia eu estava tão ruim, mas espírita fica ruim, não deveria ficar, porque as pessoas têm essa ideia, mas espírita não pode ficar ruim, não pode ficar adoecer. Eu fiquei ruim de um jeito assim, porque vocês sabem, né, os médiuns, vamos dizer assim, aquele que tem uma sensibilidade maior, ele tem essa facilidade. Mas tu não tem proteção. A gente tem certa proteção, mas tem coisas e coisas que depois a gente vai descobrindo, né? Eu fiquei bem ruim, né? Aí a pessoa que estava dirigindo, né, disse assim, vamos fazer um atendimento para ti, vamos. Se comunicou, aí através de um médico, se comunicou 3, eu não fiquei bom, se comunicou mais 3 espíritos. Aí, mas dá sabe lá que nós estávamos juntos, e tem uns que dão época, dão data, porque a gente vai perguntando para eles, né? Eles dão data, dão época, dão dizendo o que a gente foi, por que a gente esteve junto. Por isso que eu digo, é um trabalho tão gostoso a gente fazer isso aí, para a gente tentar, e aí, o que tu acha? Vamos botar fim nisso aqui? Vamos nos perdoar? Eu errei, tu errou, mas tu perdoou. Eu sei, eu estou num corpo físico diferente, mas a gente está sujeito a errar, me perdoa. É aquilo que tem uns. Tá bom. Não aconteceu isso com o Divaldo? Quem viu o filme do Divaldo? Filme maravilhoso, né? Olha só, Divaldo a vida toda teve um perseguidor. Divaldo, gente, o que deixa para nós? A vida toda teve um perseguidor, um obsessor. Lá um belo dia, aí Divaldo já com uma certa idade, de madrugada no inverno, vira um choro lá na frente, né? Vocês viram o filme dele assim, né? Ele foi lá correndo, pegou aquele bebê, era um bebê pretinho, moreninho, né? Bem pretinho, e levou lá, ele é o filho, Divaldo, porque ele adota os filhos, levou lá para dentro, já providenciou tudo, né? A papelada, já adotou tudo, tá? Quando chegou, 3 dias depois, o espírito se comunicou com ele e disse: tu vai botar teu nome? Mas tu vai amar? Primeiro o espírito perguntou, né? Vocês viram o filme, né? Claro que eu vou amar. Aí o espírito, depois, eles tiveram bastante conversa, o espírito disse: eu vou te deixar em paz a partir de agora. Não vou te perdoar ainda. Olha só, o que será que não houve com eles, né? Em outra vida passada? Para que todo esse trabalho caridoso que o Divaldo está fazendo, esse espírito ainda não perdoar. O espírito, eu não vou te perdoar, vou te deixar em paz. Sabe por quê? Porque essa aí era minha mãe, aquela era minha mãe, e tu vai cuidar dela. E aí o espírito, vou te deixar em paz, ainda não vou te perdoar. Porque eles não têm também essa capacidade, às vezes, de perdoar. Porque, gente, pegamos nós, né? Vamos perdoar alguém que nos faz alguma coisa que não quer. Perdoar de verdade. A gente desculpa, sabe? Tá bem, tu me desculpa. Mas perdoar de coração, por isso que Jesus disse, né? A verdadeira caridade é mexer com isso aqui. E nós temos essa dificuldade. Mas será que a gente pode fazer? Pode, vamos aproveitar. Tem muita coisa para a gente fazer. Muita coisa. Vamos procurar, sim, visitar doentes, em hospitais, em asilo, visitar pessoas que estão no estado terminal. Tu vai entendendo. Poxa vida, olha como está essa criatura, como é que eu tenho que ser feliz. Filmes bons, né? A gente tem que ver, é uma coisa que para nós aprender a amar, nós temos que trabalhar esse nosso sentido, porque todos nós temos amor, sabe? Todos. É que às vezes está ali apertadinho por egoísmo, por orgulho. Então a gente tem que trabalhar para aprender a amar nossos inimigos em casa. Esses que nós temos aqui, não é? Então, em hospital, asilo, cuidar de animais,
ver filme bom, chorar junto com o filme, isso vai nos desenvolver essa sensibilidade para entender o sofrimento do nosso irmão. E para a gente atender esses espíritos que se manifestam, né, esses nossos inimigos, né, que se manifestam, para a gente atender eles, tu tem que ter sensibilidade, tu tem que abraçar ele de coração, que é para poder ele entender que tem alguém ali que está querendo o bem dele, está querendo ajudar ele. Senão tu não vai conseguir nada. Nesses espíritos bem rebeldes, tu tem que estar sentindo a dor que ele está sentindo, o sofrimento, a raiva, o ódio que ele está sentindo, às vezes, por aquela pessoa. É para poder ajudar ele. Se tu não tiver sentimento, tu vai conversar, mas tu não vai tocar nele, né? Bezerra de Menezes, um livro do Divaldo também, pelo Manuel Filomeno de Miranda, tá, tem um capítulo lá que ele fala que Bezerra foi atender um desses espíritos, né? E conversou, e sabe, Bezerra, todo aquele sentimento. No final, o que o espírito disse? Olha, velhinho, bem assim, olha, velhinho, eu vou deixar em paz, mas não é pelas tuas palavras, pelo teu sentimento e o amor que tu está tendo para comigo agora. Imagina só. Como Jesus disse, né? O amor liberta a multidão. Então, por que nós vamos continuar, não é? Sofrendo, fazendo os outros sofrer? Por egoísmo, por orgulho, de não querer lá apertar a mão do meu familiar. A gente sabe que os familiares têm essas dificuldades, quem não tem, né? Coisa boa se a gente não tivesse, nós estaríamos num mundo evoluído, né? No mundo hoje, mas nós temos que entender isso aí. Nós temos que desculpar, pelo menos desculpar. Poxa, me desculpa, eu errei. E quando é que nós vamos dizer que erramos? Então veja como a gente tem que trabalhar isso. Nós temos, quando a gente refletir bem e que entender que a gente errou, vamos lá e vamos admitir que eu errei. Mas é muito difícil ainda, né? O orgulho, o egoísmo, tantas coisas, às vezes não nos deixa fazer isso aí. E aí nós temos aí ainda, às vezes, né? Muito sofrendo por não querer aproveitar essa oportunidade que foi nos dada, né? Então, todo esse assunto, tudo isso que nós conversamos, olha aqui como referência. Está no Evangelho capítulo 12, item 5, Evangelho capítulo 12, item 10, Evangelho capítulo 17, item 1, lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 459, 467 e 469. Tem tudo isso aí a respeito de inimigos desencarnados. Mas o que era a verdade? Só eu trabalhar isso aqui, amar, perdoar, ajudar. E quando a gente tiver alguma coisa que a gente não está muito bem, corre na casa espírita, corre aqui na Amor, Fé e Caridade, corre com ela, corre com a Regina, vamos buscar esses atendimentos para tentar, né, encaminhar essas criaturas que também estão perdidas. Não é? E a gente vai evoluindo, vai se melhorando, vai nos tornando criaturas mais alegres, felizes, saudáveis, porque Deus nos criou sim para ser feliz. Claro que Jesus dizia: a felicidade não é desse mundo. Não é desse mundo material, mas é desse mundo. Então nós podemos ser felizes sim, felicidade relativa, mas temos que ser felizes, pois Deus quer o bem de todos os seus filhos. E por que nós sofremos? Por que nós choramos? Porque culpa simplesmente nossa, por não querer amar e perdoar os nossos inimigos, encarnados e desencarnados, porque hoje ela pediu para nos desencarnar. Mas, para que a gente não tenha inimigos desencarnados, temos que ter amigos aqui na Terra, todos, não é? Então nós temos que fazer isso aí. Então a gente agradece a atenção de vocês. Fica para nós essa reflexão. Aqui a Eva e a Regina pode dar depois mais informação, livro para a gente ler, estudo, que é muito bom, né, gente? Vamos estudar, que a gente... Não, o estudo é que vai nos abrir esse leque de informação e de ajuda para a gente saber lidar com os desencarnados e com os encarnados também. Eu preciso entender, eu preciso estudar, eu preciso conhecer o Evangelho de Jesus, né? Então, desejamos muita paz e muita luz a todos. Obrigado, Eva.